Senhor presidente, deputado Dr. Sadi Noel, prefeito eleito de Itaboraí, deputados aqui presentes, cidadãos que ainda se encontram nas galerias, vou falar sobre os companheiros da educação dentro de instantes, que nos seguem pela TV Alerj, pelas redes sociais, imprensa, colegas de trabalho aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eu queria, em primeiro lugar, não vou avançar por este tema hoje, mas dizer que a notícia da prisão deste pilantra, deputado federal cassado, ex-presidente da Câmara dos Deputados, senhor Eduardo Cunha, já provocou, por exemplo, a suspensão dos trabalhos na Câmara Federal, e tive a informação de que o presidente golpista e usurpador já está antecipando o seu retorno ao Brasil, tendo em vista, imagino, deputado Tio Carlos, o temor que começam a sentir sobre uma eventual delação de Eduardo Cunha, agora feito prisioneiro. Portanto, quero aqui dizer que, se isso acontecer, seu principal parceiro político, que é o presidente golpista Michel Temer, deve ter muito a temer. Portanto, nós estamos aqui na expectativa das próximas etapas desta lamentável e deplorável situação de ruptura institucional, de golpe, de desestabilização da democracia, de desapreço à soberania popular em que vive o nosso país nos dias de hoje. Mas, senhor presidente, eu queria, na verdade, fazer um retrospecto muito apressado aqui dos últimos dias, para, ao citar a quantidade de frentes de luta que apenas nos últimos dias nós e vários outros deputados e deputadas estivemos com elas envolvidos, dar a justa medida da grave situação que enfrentamos no Rio de Janeiro e também no Brasil. Na segunda-feira tivemos aqui no plenário Barbosa Lima Sobrinho uma audiência pública de fôlego, de muito fôlego, buscando evitar a extinção da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, não pura e simplesmente para evitar a extinção de um órgão, mas o que representa a extinção desse órgão no sentido da interrupção de todo o conjunto de políticas sociais, de promoção da cidadania, de inclusão dos mais pobres, de garantia de direitos, de combate à violação dos mais diferentes direitos no Estado do Rio de Janeiro, envolvendo mulheres, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes vítimas de violência, LGBTfobia. Portanto, a extinção da Secretaria de Assistência e Direitos Humanos representa, e não nos surpreende que isto venha do governo do Estado do Rio de Janeiro, do governo que não só quebrou o Estado, mas tem um profundo descompromisso com a inclusão social daqueles e daquelas que mais precisam. Mas é preciso evitar esta situação. Eu aqui desta tribuna, durante a audiência, já apontei numa direção, que é a Assembleia Legislativa reivindicar o direito de opinar, porque recentemente, no final do ano passado, o governo do Estado mandou para cá uma mensagem tentando extinguir vários órgãos estaduais, inclusive da área social, FIA, Fundação Santa Cabrini, e a Assembleia barrou. O governo teve que retirar antes da votação terminativa da matéria. Portanto, já que o governo entendeu que era preciso ouvir a Assembleia para extinguir órgãos fundacionais, autarquias vinculados às secretarias, evidentemente que para extinguir as próprias secretarias tem que passar pelo crivo da Casa de Representação Popular. Ontem também, na terça-feira ontem, recebemos aqui o que eu chamei, no improviso, de estudantes que fizeram a Marcha dos Indignados. Os estudantes da Escola Técnica Estadual de Bacaxá, que marcharam 94 quilômetros para protestar e manifestar sua indignação contra o desmonte da política de formação profissional no âmbito da FAETEC, aqui no Rio de Janeiro. Ontem ainda estivemos no ato
aqui em frente ao Ministério Público Federal, em solidariedade aos 3 dirigentes do Sindicop, Sindicato do Colégio Pedro II, que foram notificados e convocados a prestar depoimentos pelo Ministério Público Federal, porque puseram uma faixa do sindicato, manifestando uma posição política. Vejam, Vossas Excelências, senhoras e senhores, companheiros profissionais da educação, como o Brasil já vive elementos de um estado de exceção. O que foi aquela pancadaria da Polícia Militar contra manifestantes na Cinelândia que protestavam legitimamente contra a PEC do fim do mundo, a PEC 241, que pretende congelar por 20 anos investimentos na educação e na saúde. Um sindicato, exercendo sua liberdade sindical, seu direito de expressão e manifestação, coloca uma faixa em que manifesta sua posição política e o Ministério Público Federal chama os seus dirigentes para prestar depoimentos. Hoje tivemos uma audiência pública sobre o genocídio de jovens negros no Rio de Janeiro, tema dos mais dramáticos no Brasil, que tem um índice epidêmico de homicídio, mas especificamente de mortes que atingem a juventude negra popular da periferia dos grandes centros metropolitanos. Hoje ainda, e é o tema que eu quero desenvolver com um pouco mais de tempo, do tempo que ainda me cabe, tivemos uma audiência com os profissionais concursados, aprovados em concurso público do Degase, os agentes do Degase aprovados em concurso público, já convocados para exame médico, já convocados para fazer o curso de formação que é prévio à sua investidura no cargo para o qual foram aprovados, e até hoje não foram chamados e o concurso expira no próximo dia 6 de novembro, já com a prorrogação. Da mesma maneira, os meus colegas profissionais da educação aqui nessas galerias. Eu falo hoje menos como deputado e mais como servidor público que sou. Sou servidor público concursado, professor com muito orgulho da Universidade Federal Fluminense e sei o que é o estresse, a tensão de passar por um concurso público, quando a gente joga as nossas fichas numa carreira de 30, 40 anos, é uma coisa decisiva para as nossas vidas, muitas vezes das nossas famílias também, ser aprovado no concurso, ser convocado para fazer exame, e ludibriados como estão sendo pelo Estado do Rio de Janeiro, porque o concurso público é feito mediante um edital. O cidadão ou cidadã que comparece a um concurso público está levando em consideração um edital público, deputado Tio Carlos, que é um documento oficial com o qual o poder público se compromete nos termos daquele edital. Portanto, eu quero aqui dizer que nós não vamos nos calar, quero aqui conclamar mais uma vez o deputado Edson Albertassi, líder do governo nesta Assembleia, e eu tenho aqui dizer, por um registro de justiça, que tem sido de uma grande capacidade de dialogar, de conversar, mas é preciso que a sua capacidade de diálogo e de conversa repercuta sobre o governo que ele lidera nesta Assembleia. Não canso de dizer, porque acho que é justo, que o Edson recebe todo mundo, nós fazemos várias reuniões, que o Edson atua como interlocutor em nome do governo, embora não seja membro do Executivo, mas como representante parlamentar do governo. Entretanto, é um governo que não tem compromisso com o que diz, com o que fala, nem com o que escreve, nem com o que publica em atos oficiais. Os profissionais da educação, os agentes de Degase, oficiais de cartório, papiloscopistas, uma série de categorias que nós dependemos delas no serviço público. Veja a situação dramática de desmantelamento em que se encontra a Secretaria de Estado de Educação, que se encontra a rede FAETEC. Então, hoje no Degase não foi diferente. Veja, deputado doutor Sadilão, eu vou concluir. 158 concursados dos agentes do Degase, da 6ª turma, concurso expirando no dia 6 de novembro, já com a validade prorrogada, porque é um concurso de 2012. O Degase convoca, eles fazem exame, como os colegas da educação fizeram. No caso do Degase, passaram por um curso de formação prévio à sua posse, à sua nomeação,
tinham que ter recebido uma bolsa por esse curso e não receberam, já levaram um calote, nem foram nomeados, já levaram um calote. Entretanto, o Estado contratou precariamente cerca de 300 agentes, ao invés de nomear os 158 concursados, aprovados, examinados do ponto de vista da sua saúde, aprovados no concurso, que é parte no curso, que é parte do concurso público. Então, quero aqui dizer que isto merece ser levado à justiça. Hoje, na audiência, tratamos disso. Estava presente representante da Defensoria Pública do Estado. É preciso que esses cidadãos que estão sendo lesados, ludibriados, enganados, acionem a justiça, preventivamente, pelo menos. No caso dos agentes do Degase, dia 6 de novembro, é uma data fatídica. Se não forem nomeados até lá, perderão a possibilidade de ingresso no serviço público estadual, para o qual foram aprovados pela porta da frente, que é a porta do concurso público. Portanto, senhor presidente, estou aqui ocupando a tribuna mais uma vez para manifestar a minha solidariedade, hoje especialmente aos agentes do Degase, hoje aos profissionais da educação, mais uma vez aqui na Assembleia, meu respeito, minha solidariedade, nosso apoio, porque não é possível que o Estado do Rio de Janeiro continue praticando a sua farra fiscal com os seus parceiros de sempre e, ao mesmo tempo, desprezando pessoas concursadas, profissionais concursados, aprovados nos certames organizados pelo próprio Estado, baseado em documentos públicos, como os editais do concurso, publicados pelo próprio Estado. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente não pode parar de falar, não pode parar de protestar, porque isso vai se transformando numa situação em que as pessoas vão sendo ludibriadas, além de atingidas na sua esperança, na sua autoestima, frustradas por terem conseguido o que uma minoria consegue, que é a aprovação no concurso público, e depois desse périplo, depois dessa proeza, estão confrontadas a uma outra situação sobre a qual não tem nenhum controle, que é um Estado que contrata temporariamente, contrata precariamente e não nomeia os concursados do concurso por ele mesmo organizado. Por isso, eu quero fazer esse protesto, mais uma vez, pedir aqui dessa tribuna ao líder do governo, Edson Albertassi, que faça mais um movimento, não apenas de escuta aqui na casa, e eu não desprezo os seus movimentos de escuta, são muito importantes, mas que, para além da escuta dos deputados que têm protestado e das categorias que têm estado aqui diariamente, faça valer, junto ao governador, junto à Casa Civil, junto aos órgãos competentes do governo do Estado incompetente, o seu papel como líder do governo, que senão é uma desautorização. Nós, deputados, doutor Sadinó, aí concluo mesmo, vamos ficando desautorizados e perdendo, inclusive, apesar dos nossos esforços, a credibilidade como mediadores desses empates. E o próprio líder do governo, inclusive, que fala pelo governo aqui na Assembleia, embora não esteja no governo como executivo, mas é quem fala pelo governo aqui na Assembleia, mas, entretanto, o governo não tem compromisso com palavra, enfim, pactuação de nenhum tipo. Portanto, meu protesto, minha solidariedade aos colegas profissionais da educação aqui nas galerias e hoje especialmente também aos agentes do Degase da 6ª turma, cujo prazo de vigência de seu concurso expira no próximo dia 6 de novembro. Obrigado, doutor Sadinoel.